Após a generalização da adoção de constituições pelos Estados nacionais, passamos a designar como constitucionalismo tanto o movimento político quanto a ideologia que entende indispensável a limitação e organização do poder por intermédio de normas jurídicas. Nesse sentido, podemos dizer que os movimentos pela derrubada dos regimes absolutistas na Europa eram movimentos constitucionalistas. Ou ainda, podemos dizer que a ideologia constitucionalista é um dos principais pilares de sustentação dos regimes políticos contemporâneos. O constitucionalismo reflete e influencia as transformações sociais. Enquanto ideologia legitimadora do poder, o constitucionalismo é, hoje, tão hegemônico que podemos dizer que praticamente todos os estados têm uma constituição. Tanto estados efetivamente democráticos e bem organizados institucionalmente têm constituições, quanto, de outro lado, estados totalitários, cujos governantes e seus apoiadores abusam rotineiramente do poder, também têm constituições. Isso porque uma constituição, nas mãos de um ditador, é muito útil enquanto fachada, um documento para inglês ver, pois, formalmente, legitima um Estado, ainda que desorganizado e totalitário. Para outras sociedades, a Constituição representa um genuíno pacto entre os cidadãos. Pacto este que é sempre uma referência e o limite para seus governos. Este vídeo pretende apresentar, de modo bastante breve, um panorama das origens e perspectivas do constitucionalismo. Perceberemos que algumas dessas expectativas, que há muitos séculos permearam o nascimento do constitucionalismo, igualdade, segurança, liberdade, participação, propriedade, permanecem vivas até hoje. Talvez porque sejam mesmo expectativas e problemas inerentes à existência humana e à vida em sociedade. A relação entre direito e Estado não é uma novidade dos tempos modernos. Desde a antiguidade, o direito foi o elemento central de coesão social e de organização dos Estados. A diferença é que a fonte do direito era a tradição, ou o desejo do governante, e essas, em geral, se legitimavam misticamente. Mesmo assim, a organização e extensão alcançada por alguns estados da antiguidade nos enche de admiração e representam, de algum modo, a realização da nossa utopia de ordem e segurança. Na Grécia e na Roma antigas, houve governos limitados por normas que algumas vezes eram fruto de deliberação dos cidadãos. Essas experiências políticas encontraram seu fim em algum momento da história, mas seus ecos atravessaram os séculos e influenciaram o pensamento político durante o Renascimento e a Idade Moderna. Seja por intermédio das codificações jurídicas da Idade Média, seja por intermédio dos escritos políticos gregos e romanos. A tradição constitucional contemporânea tem suas raízes no fim da Idade Média. No regime feudal, os laços políticos de sucerania e vassalagem eram estabelecidos entre nobres detentores de terras. Os religiosos atuavam no grande aparato político, ideológico e institucional da Igreja. E os servos, por sua vez, estavam completamente excluídos de qualquer atuação política. Eram um mero acessório da terra. As cruzadas marcaram o renascimento do comércio e um novo quadro econômico com reflexos sociais e políticos. Indivíduos oriundos da baixa nobreza, de populações marginalizadas, como os judeus, e da servidão, lançaram-se em novas atividades comerciais e artesanais, alcançando com isso sua emancipação social. Eram agora burgueses. E alguns deles estavam quase em pé de igualdade com os nobres.
Tinham dinheiro, mas não tinham voz. Vivendo em um novo modelo de Estado, nos Estados nacionais absolutistas, esses indivíduos, cada vez mais informados, resistiam às antigas explicações do direito divino dos reis. Na Inglaterra, os burgueses protestantes preferiam explicações como a de Hobbes, segundo a qual a selvageria dos tempos primitivos havia sido abandonada após a celebração de um contrato entre os primeiros homens. Essa ideia de que o poder dos reis resultava de uma transferência do poder dos indivíduos, uma ideia tão inovadora quanto perigosa, tem sido a semente de revoluções até os dias atuais. Essa ideia contaminou o direito e governos passaram a se legitimar e organizar por constituições. Dos Estados Unidos ao Paquistão, as constituições se consolidaram como expressão primeira da soberania. E essa experiência passou a marcar profundamente não apenas o pensamento político e a técnica jurídica, mas toda a história das sociedades contemporâneas. Os homens que sustentavam as ideias contratualistas o fizeram por necessidade imposta pela política do seu tempo. A doutrina do direito divino dos reis contava com pensadores de grande gabarito e prestígio na época, autores como Jean Bodin na França e Robert Filmer na Inglaterra. Em meio às crises político-religiosas que marcaram a Inglaterra entre os anos de 1500 a 1700, Thomas Hobbes, partidário do rei, propôs um fundamento não religioso para o absolutismo, um hipotético contrato firmado nos primórdios da humanidade e que evitava a guerra de todos contra todos. John Locke, opositor do absolutismo monárquico inglês, levou essa linha de raciocínio adiante e conseguiu sustentar, mediante argumentos extraídos até mesmo da Bíblia, que os homens têm direitos anteriores aos governos, que os homens são todos iguais perante Deus e que podem decidir sobre sua vida, e que, portanto, também podem decidir sobre seu governo. Algumas décadas depois, um francês erudito, de origem nobre, resolve rodar a Europa para melhor conhecer os regimes políticos existentes. Montesquieu se encanta com o regime inglês. Isto porque, naquela época, por obra das ideias contratualistas e revoluções, o poder político encontrava-se dividido na Inglaterra de um determinado modo que, ao contrário de resultar em crises, vinha garantido a estabilidade política, jurídica e econômica. Rousseau, por fim, ao lado de tantos outros brilhantes pensadores de seu tempo, elevaram seu pensamento a como deveria ser a sociedade e o governo baseados na razão. O contratualismo deixava, assim, de ser um pequeno conjunto de obras voltadas à explicação e solução de crises políticas pontuais, para, cada vez mais, estabelecer-se como uma abrangente e multifacetada ideologia social. A prensa de Gutenberg permitiu uma explosão no número de livros em circulação e, assim, a cada nova geração, mais livros e mais ideias questionavam as verdades vigentes pela força da autoridade. Entre os muitos questionamentos aos dogmas da Igreja, o mais profundo e de mais repercussões sociais e políticas foi a reforma iniciada por Martinho Lutero. As guerras religiosas que se seguiram redesenharam o mapa da Europa e resultaram num tratado de paz que simbolizou o surgimento do Estado Nacional moderno, soberano e independente das decisões da Igreja. O Tratado de Westfália e a estabilização da tolerância religiosa repercutiram na ampliação da liberdade de opinião e no surgimento dos primeiros jornais. A aceleração na circulação das ideias
resultou na conquista de alguns direitos pela burguesia que, cada vez mais, sentia-se à vontade para julgar a sociedade e os governos conforme seus interesses. Esse redemoinho de ideias varreu a Europa, e cada povo a seu tempo virou a mesa do poder para deixar gravado no papel, à vista de todos, como deve ser o governo e quais os principais direitos dos cidadãos. A tradição constitucional à qual pertencemos formou-se de modo gradual, a partir de textos políticos e eventos críticos na história da humanidade. A evolução que, para alguns, tem suas origens nesse documento aí, a Magna Carta, continua rica em novidades até os dias de hoje. O rei Ricardo Coração de Leão, após muitas guerras que custaram caro aos barões ingleses, foi morto em uma batalha no norte da França. Seu irmão, João, após assumir o trono, lançou outra expedição militar à França. Essa expedição, financiada pelos barões, não apenas não teve sucesso, como implicou em mais perda de territórios. O novo rei, que ficou então apelidado de João Sem Terra, convocou uma nova expedição e, para tanto, cobrou dos barões mais ouro e mais cavaleiros. Os barões se rebelaram, ameaçaram a deposição do rei e a situação apenas se acalmou após a assinatura de um tratado, uma carta, na qual o rei admitia o estabelecimento de condições para exercício do seu poder. A Magna Carta não foi o único documento do gênero durante o feudalismo inglês, mas se tornou a mais conhecida. Talvez por conter garantias que até hoje conhecemos. Por exemplo, os homens livres só podem ser condenados por seus pares, ou seja, um júri de pessoas de sua classe. Ou ainda, o rei só pode criar tributos após consultar o Conselho Comum do Reino. Percebam aí a gênese do parlamento e do princípio da legalidade tributária. Pois bem, geração após geração, o parlamento inglês foi se consolidando e agregando representantes dos homens comuns. Mas, após o grande cisma religioso que dividiu a sociedade inglesa entre a nobreza católica e a maioria protestante puritana, o parlamento entrou em rota de colisão com a monarquia absolutista. O embate entre parlamento e monarquia durou mais de um século. Essas tensões atingiram seu ápice durante o reinado de Carlos I. Não bastassem as sucessivas tentativas do rei de fechar o parlamento e, em represália, outras tantas decisões parlamentares cassando atos do rei, as diferenças religiosas misturavam-se à disputa pelo poder e fizeram eclodir uma guerra civil. Ao final, o rei Carlos I foi preso, condenado por traição e decapitado em 1649. Durante essa guerra civil, Thomas Hobbes exilou-se na França e trabalhava como professor de matemática do príncipe de Gales, que mais tarde se tornaria o rei Carlos II. 2 anos depois, publicou seu famoso livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, contendo uma fundamentação contratualista do poder absolutista dos reis. Os vitoriosos, na Inglaterra, instituíram uma república, em que se destacou a figura de Oliver Cromwell como Lorde Protetor. Mas o seu governo também se revelou autoritário e arbitrário. Contradizendo o discurso republicano, fez-se suceder por seu filho, que durou pouco tempo no poder. A restauração da monarquia foi, num primeiro momento, um alívio para o povo inglês, tão cansado de confusões. Porém, mais uma vez, realeza e parlamento entrariam em conflito, resultando daí uma nova forma de organização do poder. Carlos II assumiu a coroa do pai e, após algum período de tranquilidade, começou a viver novos conflitos com o parlamento. Carlos pretendia conceder liberdade religiosa aos católicos,
Mas o parlamento opunha-se a tal possibilidade, e essa questão, mais uma vez, envenenou a política inglesa e se desdobrou em muitos conflitos. O próprio filósofo John Locke foi, certa vez, acusado de participar de uma conspiração para assassinar o rei Carlos II. Locke fugiu para a Holanda, país que frequentemente entrava em disputas militares com a Inglaterra. John Locke, considerado um dos pais do liberalismo moderno, compôs nessa época a maior parte de sua teoria política, baseada no reconhecimento dos direitos inerentes à condição humana e ao contrato social. Na Inglaterra, quando o rei Carlos II faleceu sem descendentes, assumiu seu irmão católico Jaime II. Mesmo tendo adotado uma série de medidas que despertaram a ira dos protestantes, sua elevada idade fazia parecer que o problema não duraria muito tempo. A coisa mudou de figura quando a rainha deu à luz a um filho, homem que, possivelmente, faria continuar a linhagem dos reis católicos. O parlamento, então, buscou apoio num nobre protestante holandês, que, por ser casado com uma princesa inglesa, poderia assumir o trono. Guilherme de Orange, muitíssimo rico, reuniu uma frota e um exército e pôs-se a caminho da Inglaterra, disposto a salvar a religião protestante. O rei Jaime II fugiu sem opor resistência e o episódio ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange, agora rei William III, assinou uma declaração chamada Bill of Rights, reconhecendo o direito do parlamento de indicar todos os seus ministros de Estado. Alguns anos depois, o rei William III, que tinha filhos católicos, ainda assinou outro documento, o Act of Settlement. Neste, constou formalmente que ele seria sucedido pela princesa protestante Sofia de Hanover e que, a partir daí, a sucessão da coroa deveria fazer-se sempre entre descendentes protestantes. Consolidou-se, desse modo, o estável regime parlamentar inglês, que não tinha mais um monarca absolutista, mas um governo, em que o poder estava dividido de modo organizado conforme documentos escritos. Como já foi dito, Montesquieu tomou como referência o modelo de governo inglês para defender a necessidade de uma divisão organizada do poder. Essas ideias, antes de repercutirem politicamente na própria França, já influenciaram o processo constituinte norte-americano. Os americanos haviam concluído sua guerra de independência, e muitos líderes, incluindo George Washington, estavam descontentes com o resultado do texto acordado anteriormente, os Artigos da Confederação. Sendo assim, foi realizada uma convenção no estado da Filadélfia com representantes dos 13 estados, com a intenção original de rever os Artigos da Confederação. A reforma foi muito além, resultando no texto inteiramente novo e numa nova estrutura de Estado, federal e presidencialista. A influência do pensamento contratualista francês está também expressa no preâmbulo da Constituição americana. Ao iniciar dizendo "nós, o povo, com a intenção de formar uma união mais perfeita", fica claro que esse texto já não é mais um acordo do povo com o rei. Trata-se agora de um acordo entre integrantes do povo. A Constituição americana também iniciou uma nova prática jurídica. Alguns anos depois, a Suprema Corte, então presidida por John Marshall, passou a admitir a possibilidade de declarar uma lei inválida por estar em desconformidade com a Constituição. Enfim, a Constituição passava a ser também um documento jurídico capaz de proteger abusos até mesmo quando cometidos pelos representantes do povo. Mas, embora pioneira em muitos sentidos,
Em suas primeiras décadas, a novidade constitucional norte-americana era algo absolutamente indiferente para a maioria das nações do mundo. Menos para os franceses, que haviam apoiado os americanos em sua luta contra os ingleses. A Revolução Francesa foi, em muitos sentidos, um marco divisor da história da humanidade. Foi naquela turbulenta década de 1790 que as instituições feudais começaram a ser, de vez, demolidas para dar lugar ao modelo político-institucional contemporâneo. A experiência constitucional francesa se tornaria uma luminosa referência para os povos interessados em estabelecer limites ao poder e ordenar seu Estado. Há algumas décadas, a França atravessava crises econômicas e políticas. Como em outros centros comerciais, financeiros e industriais da Europa, a burguesia clamava pela redução dos impostos. O povo enfrentava a ameaça da fome e os nobres resistiam em abrir mão dos seus privilégios. Em 1788, ano de grande fome e agitação popular, o rei Luís XVI, pretendendo realizar uma reforma das instituições monárquicas, convoca um tipo de assembleia que há muitos anos não se via em França: os Estados Gerais. A convocação dessa instituição, que tinha suas raízes na Idade Média, elevou ainda mais o grau de expectativa e tensão. Em 1789, iniciaram-se as reuniões dos Estados Gerais. As propostas que implicavam redução dos privilégios da nobreza ou do clero eram sempre derrotadas em virtude do desigual sistema de deliberação por grupo de representantes: da nobreza, primeiro estado, da igreja, segundo estado, e dos demais franceses, terceiro estado. Um ano antes, o rei, que como seus antecessores sempre se gabava das mentes brilhantes de sua terra, havia lançado um concurso de textos sobre a realização dos Estados Gerais. Um religioso, oriundo do povo e também eleito deputado para os Estados Gerais, escrevera a esse propósito o clássico O que é o Terceiro Estado? O livro incendiário de Emmanuel Sieyès questionava como os representados pelo Terceiro Estado, mais de 90% dos franceses, estavam subrepresentados. E, indo muito além dessa denúncia, Sieyès defendia que os representantes do Terceiro Estado, pela sua legitimidade, poderiam expressar o poder constituinte, ou seja, eles poderiam redesenhar, como julgassem mais adequado, as instituições francesas. Foi com base em tais ideias que, em junho de 1789, um grupo de deputados do Terceiro Estado abandonou a reunião dos Estados Gerais para, numa sala próxima, jurar que só encerrariam suas reuniões quando a França tivesse uma Constituição. O clima político ficava cada vez mais quente. Um mês após o juramento, em julho, o povo atacava a Bastilha. E em outubro, a Assembleia Constituinte aprovava seu primeiro documento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para perceber a profundidade do pensamento iluminista e o quanto daquelas ideias permaneceram no pensamento político atual, basta ler alguns de seus artigos. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem.
Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para a fruição de todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, é indispensável uma contribuição comum, que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. Artigo 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem uma Constituição. A Assembleia Constituinte não parou por aí. Em 1791, ela concluiu o objetivo do juramento de 2 anos antes, promulgando a Constituição da Monarquia Constitucional Francesa. Enfim, a França tinha uma Constituição. Ela durou pouco. 1 ano após, o rei foi preso e começava o período do terror. Mas mesmo nesse período do terror, outra Constituição foi elaborada, em 1793, embora nunca tenha sido efetivamente aplicada. A Constituição de 1791 estabelecia um novo patamar de organização institucional em nível constitucional. Era clara a influência de Montesquieu e da Constituição americana em seu elaborado esquema de organização do poder. Durante a Revolução Francesa, cada etapa implicava a adoção de uma nova Constituição. Além dessas Constituições de 1791 e 1793, outras se seguiriam em 1795, 99, 1802 e 1804. Portanto, errônea a ideia daqueles que supõem ser a Revolução Francesa uma época apenas de arbítrio e anarquia. Ao contrário, à exceção do período do terror, a Revolução Francesa foi, antes de tudo, um grande laboratório do constitucionalismo. Não é à toa que o constitucionalismo francês teve grande influência em todo o século XIX, inclusive na Constituição Brasileira de 1824. Ao longo de todo o século XIX, muitos importantes desdobramentos marcaram o constitucionalismo. O surgimento dos primeiros sistemas de controle de constitucionalidade, o amadurecimento sobre as limitações do texto constitucional, levando a uma superação da utopia racionalista dos primeiros textos, um profundo avanço na técnica jurídica que possibilitou a lapidação de conceitos como o Estado de Direito, a personalidade jurídica do Estado, e por aí vai. Mas nosso foco, por ora, são os principais textos constitucionais. E isso nos leva ao século XX, e ao momento em que o Estado Social, que vinha se afirmando desde o final do século XIX, ganha expressão constitucional. A primazia histórica entre as constituições sociais é do México. O texto, em vigor até hoje, desde sua promulgação ocorrida em 1717, já incluía medidas relativas ao trabalho e à proteção social. Mas a grande referência jurídica do constitucionalismo social foi a Constituição Alemã de 1919. A Constituição de Weimar, adotada após a derrota alemã na Primeira Guerra, conta com um abrangente catálogo de direitos fundamentais. A quinta seção da Constituição de Weimar estabelecia normas bastante incomuns aos textos constitucionais da época. Por exemplo, no artigo 151, os princípios de justiça,
orientam a garantia de uma existência condigna a todos. No artigo 153, propriedade implica obrigações. Seu uso também deve garantir o proveito comum. No artigo 155, menção ao direito à moradia adequada. E no artigo 161, menção ao direito das mães, doentes e idosos de serem especialmente protegidos pelo Estado. O Estado, ao se ocupar de tantos compromissos, deixava de ser aquele pequeno Estado liberal e crescia enormemente. E na proporção do tamanho do Estado, cresciam os poderes dos governantes e novas questões se colocavam para o constitucionalismo. Como reequilibrar a tripartição dos poderes? Após a Segunda Guerra, o território alemão foi dividido em 4 zonas de ocupação a cargo dos aliados. A Guerra Fria já estava fervendo e o território ocupado pela União Soviética acabou estabelecendo um governo socialista. Os aliados ocidentais haviam estabelecido diretrizes que deveriam ser observadas para a elaboração de uma nova Constituição, que permitiria a formação de um governo soberano nos territórios ocidentais. Surgiu assim a Lei Fundamental Alemã, aprovada em 1948. Esse texto só entraria em vigor no ano seguinte, após ter sido ratificado pelos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França. O termo Verfassung, Constituição, não foi usado, pois os criadores a viam como um documento provisório que seria substituído pela Constituição da Alemanha Reunida. Mesmo após a reunificação, em 1990, o texto foi mantido, pois havia provado sua capacidade de garantir direitos sem inviabilizar o exercício do poder. Após o término da ocupação, diversos governos democráticos, como o de Konrad Adenauer, asseguraram, na Alemanha, um regime que conciliava razoável desenvolvimento econômico e justiça social. O texto da Lei Fundamental, bem como sua prática governamental e jurisprudencial, estabeleciam os direitos fundamentais não como meros objetivos retóricos do Estado, mas como normas exigíveis perante o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. A Lei Fundamental de Bonn concebe os direitos fundamentais como normas de defesa do cidadão contra o Estado e não apenas contra um determinado governo. Os direitos fundamentais, portanto, irradiam-se por todo o ordenamento jurídico e questões de todas as áreas do direito passam a ser examinadas sob um prisma constitucional. A nossa Constituição Cidadã de 1988 é fruto de toda essa tradição constitucional. Ela tem conseguido se manter e controlar o poder em momentos de crise. Hoje, suas normas e decisões que são tomadas com fundamento em seu texto estão bem mais presentes em nosso dia a dia e de nossa sociedade. Isso nos leva a pensar sobre o futuro, sobre os passos da nossa e das próximas gerações e sobre os novos problemas de natureza política e jurídica que, no fundo, são os mesmos desde o surgimento do constitucionalismo. Por exemplo, quais as novas formas de Estado? Como garantir os direitos fundamentais para além da esfera nacional? Assistiremos à promulgação de constituições transnacionais? Quais as promessas não cumpridas do constitucionalismo? Qual a situação da liberdade de expressão? Nossa prática política é um exercício de uso público da razão? Temos sido tolerantes? Temos garantido os direitos fundamentais? Refletir sobre o futuro também demanda alguma autocrítica.
Se não pudermos exercer uma crítica consciente sobre nossa realidade atual, não avançaremos. Quais as formas de concentração desigual do poder? Em que medida a concentração de mercado e de poder econômico é uma ameaça à livre concorrência e à liberdade de iniciativa? Quais as novas ameaças à liberdade de opinião e à livre circulação de ideias? De quais formas o poder econômico interfere e manipula as ações governamentais? Quais as novas formas de escravidão e de violação da dignidade da pessoa humana? De que forma a era digital repercutirá nas expectativas de propriedade, liberdade e privacidade dos indivíduos? Quais as novas formas de negociação? Bem, um novo patamar de circulação de informação exigirá novas formas de pensar e reivindicar direitos. De que forma as novidades da era digital modificarão o modo de participação do povo na formação da vontade do Estado e o modo de interpretação do texto constitucional? O que mudará no funcionamento do judiciário? Será que o modelo consolidado no século XIX sobreviverá ao século XXI? De que modo garantir direitos, novos direitos, de forma cada vez mais universal para todos os cidadãos? Como garantir a uniformização dos critérios decisórios, com a enorme demanda apresentada ao judiciário, sem deixar de perceber as peculiaridades de cada caso? Qual o papel da jurisdição constitucional em todo esse contexto? Que papel o judiciário representará na tripartição dos poderes e na garantia dos direitos? Deve o judiciário assumir um protagonismo político? Avançar e inovar em temas nos quais a falta de acordo político ameaça os direitos fundamentais? Está claro que o avanço da normatividade constitucional sobre o dia a dia da sociedade só é possível com um judiciário disposto a desempenhar seu papel na divisão dos poderes. Mas qual será o significado histórico da atuação contramajoritária da jurisdição constitucional? Hoje, acompanhamos tão de perto o funcionamento de alguns tribunais que passamos a conhecer os julgadores em sua humanidade, em suas falhas e virtudes. O que seria hoje a neutralidade do juiz? Como deveria ser a indicação e o mandato dos juízes dos tribunais constitucionais? Os atuais contrapontos entre governos e tribunais são um amadurecimento do sistema de pesos e contrapesos ou representa a sobreposição de valores tecnocráticos à vontade dos cidadãos? Quais balizas podem nos indicar quando o protagonismo judicial efetivamente garante direitos e quando ele usurpa a legitimidade investida nos demais poderes? Essas são algumas questões que permeiam o constitucionalismo contemporâneo. A resposta a elas definirá o conteúdo e a segurança dos direitos das próximas gerações.